Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Dessa vez, uma aula de filosofia. Eu sou o professor Danilo Meirelles, o responsável pela disciplina de Filosofia e Sociologia aqui do cursinho. E hoje, na primeira aula, nós veremos o conteúdo Surgimento da Filosofia e a Natureza do Conhecimento, que é para dar início a essa jornada que nós vamos estar explorando aí no decorrer das próximas aulas. Primeiramente, nós podemos dizer que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Mas por que isso? No decorrer dessa aula, você vai entender que estudar como a filosofia surgiu, como diz aqui, é relacionado a estudar o pensamento, as dúvidas e os questionamentos humanos. E isso tudo teve um viés histórico que a gente vai estar abordando, né? Existe um estereótipo, socialmente falando, do que é um filósofo. A gente imagina que é aquele cara que fica lá no mundo das ideias, que fica só fumando cigarro, questionando quem ele é e tal, fica viajando. Mas, na verdade, todos somos filósofos. Como assim, Danilo? Todos somos filósofos? Filosofar, basicamente, é questionar, é duvidar, é estudar, é elaborar hipóteses para alguma coisa, coisa que a gente faz muito desde criança. Costumo dizer que os melhores filósofos, inclusive, são as crianças que fazem perguntas e questionamentos todos os dias. Então você pode dizer aí para sua mãe, para seu pai, que você é sim um filósofo, assim como eu, assim como os outros professores todos do cursinho. Então, filósofo é todo aquele que questiona, que pergunta, que elabora hipóteses. E estudar a filosofia, como já disse, está diretamente relacionado a estudar a origem do conhecimento, que é o tópico da aula de hoje. Então, vamos lá. Para iniciar esse estudo acerca da origem do conhecimento, nós precisamos falar acerca do conceito de mitos. O que são mitos? Primeiramente, nós temos a compreensão, né? Nós entendemos que a humanidade ela tem essa necessidade, é algo intrínseco do ser humano de explicar a realidade que nos cerca e tentar compreendê-la. Hoje, nós temos um acesso à informação muito fácil. Qualquer coisa que a gente tenha em dúvida, tipo, por que o céu é azul? Por que a Terra é assim? Por que os animais são desse jeito? A gente vai lá, mete um Googlezão da massa e nós temos a resposta. Mas antigamente, muito tempo atrás, lá nos primórdios da história, não era bem assim. Não tinha esse acesso facilitado à informação que a gente tem hoje. Então, o que acontecia? O homem, como sempre, teve essa necessidade de explicar a realidade que o cerca. No entanto, eles não tinham antigamente uma coisa que nós temos hoje, que é a base científica. Com a ausência da base científica para explicar para ele por que as coisas são como são, por que os eventos funcionam de acordo com que eles funcionam, os homens recorriam ao que nós chamamos de mitos. Mas o que são mitos? Os mitos, eles são narrativas criadas, com elementos fantasiosos usados para explicar os eventos do mundo. Como assim? Sempre que você se depara com algo da sua realidade, você não sabe como explicar, você elabora alguma hipótese. Antigamente, essa hipótese era muito amplamente conhecida como os mitos, né? Como eu acabei de dizer. E esses mitos, na maioria das vezes, relacionavam os eventos a deuses, a entidades. Por exemplo, por que choveu esse ano? Choveu muito e ano passado não choveu. Pode ser que ano passado Deus tal tava puto com a gente e esse ano tava de boa. Então, é, existem diversas, inúmeras, infinitas explicações mitológicas para todo tipo de coisa. E é mito pra caramba, gente. É mito pra caramba. E o que acontece? E o processo, como eu citei ainda agora, é basicamente esse. Você se depara com uma situação
E você se espanta. Mas como assim se espanta, Danilo? Quando eu digo espanto, não é aquele espanto do filme de terror que você vê Exorcista e você fica, "Ah, nossa." O espanto é um espanto positivo, é de você lidar com aquilo que você não conhece. Você se depara com uma situação, você não conhece ela e você tem certo espanto. Esse espanto vai te gerar dúvidas. Essas dúvidas, quando não tem as respostas para satisfazê-las, geram as explicações míticas. E com isso tudo, a gente pode afirmar que o conhecimento humano ele tem início amplamente com as respostas míticas. Bom, assim, a partir do momento em que o ser humano passou a se questionar, e a gente pressupõe que isso acontece desde sempre, ele elabora hipóteses. Ele elabora hipóteses acerca da sua realidade, como já citado, não existia base científica, e na falta de respostas são criadas as explicações míticas. Atualmente, já me perguntaram se, Danilo, os mitos então deixaram de existir? Não, calma aí. Os mitos, eles praticamente não acontecem mais, mas existem algumas culturas em algumas localidades específicas que ainda adotam a sua as suas próprias explicações. Mas isso de ser mito ou não ser vai muito do ponto de vista. O que pode ser mito para mim pode não ser mito para você. Vai da compreensão de cada um. Só que a partir de certo momento, o tempo todo as pessoas respondendo todas as questões com Deus que fez isso, Deus que fez aquilo. Por que o céu é azul? Porque Deus quis que fosse azul. Por que choveu pra caramba ontem? Deus tal queria que chovesse pra caramba ontem. Esse tipo de explicação começou a não ser mais tão aceito, começou a encher o saco, a gerar uma repetitividade muito grande. Então, isso causou muito incômodo nos indivíduos daquela época. E quando eu digo aquela época, é cerca de 5 ou 6 a.C., que é quando a gente tem os primeiros indícios da filosofia. Com esse incômodo, através do uso excessivo das explicações míticas, nós temos a origem do que nós chamamos de atitude filosófica. O que é atitude filosófica, Danilo? A partir do momento em que você se espanta com uma situação, você tem dúvidas acerca dela, mas ao invés de só criar uma explicação mítica, você passa a interrogar, a buscar a verdade, você está tendo uma atitude filosófica. E é por isso que eu digo que hoje todos nós somos filósofos. Nós duvidamos, nós interrogamos para entender a nossa realidade. E as pessoas daquela época estavam passando por esse processo também. Então, a atitude filosófica busca compreender certos contextos, relações e possibilidades, ao invés de você responder através dos mitos por que o céu é azul, você vai tentar entender através da ciência, você vai tentar embasar a sua explicação num negócio mais racional. Eu não estou dizendo que os mitos são errados, de modo algum, mas passou a ser utilizado formas mais racionais de obter o conhecimento acerca de qualquer contexto ou qualquer evento. E a atitude filosófica está intrinsecamente ligada a isso. Então, tendo a concepção da atitude filosófica e do mito, nós vamos ver aqui algumas diferenças entre eles. Vamos lá. Diferença, filosofia e mito. Primeiro, a filosofia, para buscar as suas respostas, para entender o que está acontecendo, ela se utiliza da ciência, ela se utiliza dos fatos científicos, da pesquisa científica, ela se utiliza da logos, que traduzida para o português hoje significa lógica, da razão e da cosmologia. O que é a cosmologia, Danilo? É o estudo da origem do mundo, da origem das coisas do universo através da logos, através da lógica. Tanto que
cosmologia. Logia vem de logos, que é a lógica. Já o mito, ele é baseado na fantasia, na inverossimilhança, na imaginação daqueles que criaram o mito. E ele também é baseado nessa palavrinha aqui, que é a cosmogonia. O que é a cosmogonia? Assim como a cosmologia, ela busca explicar o surgimento das coisas do universo, as coisas do mundo, mas através de explicações fantasiosas e imaginativas. Você pode tirar um printzão aí para fixar esses conceitos, que eu acredito que seja muito importante você ter eles bem definidos na sua cabeça. E vamos adiante. A filosofia, como eu havia citado, ela surgiu através do incômodo na cabeça das pessoas a partir ali do século 5 ou 6 a.C. E muita gente, muitas literaturas abordam esse assunto chamando de milagre grego. Mas a gente sabe que de milagre não tem nada, porque na filosofia não existe milagre. Milagre é coisa dos mitos, não é? Então, milagre grego é porque existe o questionamento de por que, dentre tantos lugares, tantas culturas, tantos contextos existentes no mundo, em tantos pontos da história, porque naquele momento na Grécia surgiu a filosofia. Então eu trago aqui para vocês o contexto histórico da Grécia no século 5 ou 6 a.C. Primeiro, viagens marítimas, contato com outras culturas. Como assim, Danilo? Naquela época, a Grécia estava se expandindo e tinha uma grande frota naval e praticava muito o comércio e viagens marítimas. Isso possibilitava ter contato com outras culturas. Se você está saindo de onde você vive, onde você está acostumado a dizer que as coisas funcionam assim porque elas são de forma X, e você passa a ir para outros cantos em que as pessoas dizem que um mesmo evento que você já conhece acontece por conta de outro motivo, você passa a questionar. Se eu saio daqui, se eu acho que o céu é azul por causa de um Deus tal, e já em outro canto a pessoa diz que o céu é azul porque, não sei, porque é espelho do mar, você passa a se questionar. Qual desses está certo? E a Grécia tinha essa prática de ter muitas viagens marítimas, tinha contato com muitas outras culturas, então havia essa reflexão acerca de diversos temas, diversos eventos. Então isso causava várias possibilidades. Outro ponto muito importante é que não havia livros sagrados e classe religiosa. O que isso nos leva a entender? A religião católica, ela tem a Bíblia, a muçulmana tem lá o Alcorão, e isso define muito bem as premissas de uma religião. Eu não estou dizendo que não existia religião na Grécia, existia, mas era uma religião de muitos deuses, você escolhia no que você ia acreditar, e pelo fato de não ter um livro sagrado, a tradição ela era passada verbalmente, oralmente, e dessa forma não tinha a criação de uma classe religiosa. Ali na Idade Média a gente vai ter o clero e tal, nem precisa ir tão longe, na Antiguidade mesmo já tem classes religiosas formadas, mas na ausência de alguém que represente uma religião, e essa religião nem é formalizada, é um negócio só passado oralmente, não tinha quem defendesse aquela religião, não tinha quem fosse contra a filosofia. Se alguém estiver disseminando uma ideia nova, um novo questionamento, não tinha essa classe religiosa aí para dizer que não, peraí, não é assim, pô, Deus aqui que fez tal coisa. E isso teve muito impacto. Então, na Grécia, as pessoas já tinham contato com outras culturas através das viagens marítimas. Não havia livros sagrados nem classe religiosa. E aí entra esse outro
tópico aqui, que é a relevante liberdade política. Na Grécia, naquela época, era praticada amplamente a democracia. Existia a ágora, onde as pessoas podiam ir lá para discutir as coisas da vida, as coisas da cidade, como tudo podia acontecer. Você tinha liberdade para falar o que você estava pensando. Então você, né, constantemente tinha contato com o que as pessoas achavam que era o certo e muitas pessoas pensavam de maneiras diferentes. Essa liberdade política que acontecia ali na Grécia foi um dos fatores mais importantes que geraram esse incômodo, esse início, esse indício de início da filosofia, porque tudo estava sendo debatido e acabava chegando nos mais diversos temas, e isso provoca mudanças no longo da história, né? E a vida urbana, a polis, como assim, Danilo? O que é a vida urbana? O que é a polis que está escrito aí? Antigamente a Grécia ela não era organizada da forma que ela é hoje. Hoje a Grécia é um país ali tipo, demarcado direitinho e tal. Antigamente a Grécia era composta por várias cidades-estados chamadas polis. Nós tínhamos tipo Esparta, nós tínhamos Atena e tal, e cada cidade tinha suas próprias leis. Cada cidade funcionava de uma forma diferente. Em Atena, por exemplo, a liberdade política já era mais para os homens. Em Esparta, mulheres já tinham uma liberdade política maior porque os homens eram criados principalmente para a guerra. Então, a construção de uma vida urbana possibilitou e ampliou as discussões e as possibilidades, né? E por último, eu coloquei aqui o uso da moeda, calendário e domínio da escrita. Danilo, como assim o uso da moeda, calendário, domínio da escrita? Se eu marcasse uma aula para com vocês daqui a 72 dias, daqui a 25 semanas, você ia ficar, como é que você ia controlar o seu tempo acerca disso? Porque a aula não é o único compromisso que você vai ter na sua vida, né? Você ia ficar fazendo o quê? Ia ficar marcando na parede cada dia que passasse? Pô, isso ia ser um negócio caótico, ia ser absurdo. Então, o calendário, a moeda, são coisas que vieram para facilitar o cotidiano do indivíduo. Com o calendário você consegue gerir melhor o seu tempo, você consegue se planejar, então você consegue dar mais tempo às suas próprias reflexões. Já que o domínio da escrita foi o que facilitou a documentação de tudo aquilo que estava acontecendo. Como eu disse, não havia livro sagrado nem classe religiosa. Com o domínio da escrita, as pessoas podiam documentar seus pensamentos, e foi assim que fizeram os primeiros filósofos. Então, só retomando, nós tínhamos um contexto em que haviam viagens marítimas, contato com outra cultura, não tinha livro sagrado nem classe religiosa, relevante liberdade política, as pessoas viviam em sociedade numa polis e já tinham moeda, calendário e tinham um certo domínio da escrita. Isso tudo foi o que constituiu o tal do milagre grego, entre outros fatores. Mas é muito relevante dizer que tudo isso não aconteceu de uma hora para outra. Não foi assim, um cara acordou e pensou, porra, vou criar filosofia, mó irado esse negócio aí, né? Não, isso foi uma coisa que foi sendo aprimorada através dos anos, foi acontecendo e tal, até chegar num ponto em que estivesse bem estabelecido. Isso isso demanda tempo, isso demanda muitas coisas. Então, a gente coloca hoje aí como os pontos, o contexto daquele período, mas não foi tudo de uma vez. Essas coisas estavam acontecendo no mesmo canto, num vasto período, e todos esses fatores convergiram para isso. Então, a filosofia ela foi uma forte mudança na forma de pensar e, como eu disse, foi acontecendo gradativamente dentro da Grécia. E tudo isso é, começou, esse processo todo começou quando o homem passou a questionar os mitos, que era a repetição daquele discurso repetitivo. Como eu havia dito lá no início do slide,
A filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Com essa explicação de que a filosofia ela está intimamente ligada com o questionamento, com entender o porquê das coisas acontecem, a gente facilmente consegue entender por que ela é a mãe de todas as ciências. Se ela deu a origem ao questionamento, a entender como as coisas acontecem e buscar soluções, que é justamente o que as ciências, como a gente conhece hoje em dia, abordam, nós podemos dizer que todas elas tiveram um início com nossa querida filosofia. Então, muito obrigado pela atenção, ótimos estudos. A nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueçam de dar like, compartilhar com seus amigos. Nós vamos ter muito conteúdo interessante ainda para frente e até a próxima.